Eu acho que o pessoal vai querer bater em mim depois que eu falar as 3 notícias. Fala, meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Saideira. E hoje o assunto é caprichado, é polêmico. Hoje a gente vai falar sobre 3 mitos que eu tenho certeza que pelo menos um deles você ainda acredita. Todo mundo do mundo do futebol acredita. E na verdade eles são mentiras, fake news, tá braba. Bom, então já vai deixando o seu like, já se inscreve no canal se você não for inscrito, para dar aquela força pra gente e incentivar nosso conteúdo, beleza? Então bora pro vídeo. Bom, então na terceira posição a gente vai falar sobre o estádio do Milan e da Inter de Milão, o San Siro ou Giuseppe Meazza. Você provavelmente já ouviu falar de que quando o Milan joga, o estádio se chama San Siro, e quando a Inter de Milão joga, o estádio se chama Giuseppe Meazza. Isso, na verdade, é uma fake news. Na verdade, essa informação, ela só aconteceu ali fora da Itália, né? Porque eles já estão lá vivenciando a parada, então eles sabem que isso é uma mentira. Mas assim, principalmente na América do Sul, na América do Norte, Central, isso era muito verdade para todos nós. Eu lembro que até tinha uma época no Winning Eleven, nossa, é muito nostálgico isso, mas se você escolhesse um dos times, na hora que você entrasse no estádio dos donos da casa, ele mudava o nome também. Então, para vocês verem o tamanho da proporção em que isso era verdade na mente das pessoas. Assim como nós temos aqui no Brasil, por exemplo, o Morumbi, que é conhecido como Morumbi, mas na verdade o nome dele é Cícero Pompeu de Toledo, assim como nós temos o Maracanã, que na verdade não se deve ao bairro, funciona da mesma forma para o estádio do Milan e da Inter de Milão. O nome real do estádio é Giuseppe Meazza, mas o nome do bairro em que o estádio está localizado é San Siro. E não existe isso de quando cada um joga ele muda de nome. Ele é popularmente conhecido entre as duas torcidas, tanto a do Milan quanto da Inter de Milão, como San Siro. O segundo mito que muitas pessoas acreditam é de que Messi é autista. Ou tem gente que fala assim, ah não, o Messi ele tem um pequeno grau de autismo. Isso é muito comum as pessoas propagarem essa informação, mas na verdade isso é mentira. O escritor e jornalista Roberto Amado publicou um texto em 2013 que tinha como título Como o autismo ajudou o Messi a ser gênio. Esse texto foi tomando uma proporção muito grande e a informação foi se alastrando do Brasil afora a um nível muito gigante, onde as pessoas tinham isso como uma grande verdade. Se você for hoje em dia na rua e perguntar para alguém sobre isso, ou ele vai afirmar que o Messi é autista ou ele vai afirmar o Messi tem um pequeno grau de autismo. No texto ele afirma que Messi foi diagnosticado com síndrome de Asperger aos 8 anos de idade e foi assimilando algumas características do Messi, tanto pessoal quanto dentro de campo, como se fossem sinais do autismo que ele tinha. Até que essa pergunta chegou no médico que tratou o Messi em relação à deficiência hormonal que ele tinha, que tratou aquela parte do crescimento que durou entre a infância e a adolescência dele. Diego Schwartzstein afirmou que Lionel Messi nunca foi diagnosticado com a síndrome de Asperger ou qualquer outro grau de autismo. Até que você pega alguma biografia do Messi que seja reconhecida até 2015, não há nenhum relato ou nenhuma informação sobre esse autismo. Então, para vocês verem o tamanho que isso tomou, eu que, por exemplo, sou muito fã do Messi, não sabia disso há alguns meses atrás. Eu vou até deixar aqui, fazer uma menção honrosa ao canal do Diego, o argentino brasileiro, que eu sigo, foi onde eu vi essa informação pela primeira vez. Terceiro e último mito, esse daqui vai ser brabo, tá? Então eu vou deixar bem explicadinho. Aqui na descrição terão as fontes de onde eu tirei essas informações. E eu espero... Não espero nada, foi. O Pelé não tem 1000 gols oficialmente. E antes da gente começar a detalhar essa informação, isso não diminui de nenhuma forma a carreira do Pelé, isso não diminui nada do que ele fez, nem o tamanho dele, nada, não sou eu que vou fazer isso, nem quero na verdade, mas isso é apenas uma constatação sobre as informações que eu vou passar para vocês agora. Então vamos lá. O Pelé tem registrado 1284 gols. O Pelé marcou o suposto milésimo gol em 1969, um pênalti contra o Vasco. Mas o ponto é, Pelé nunca teve 1000 gols ou mais em jogos oficiais. E aí a gente começa a acrescentar o quê? Amistosos. Naquela época, o Pelé tinha jogos pelas Forças Armadas, o Pelé tinha jogos contra sindicato. Então a gente começa a entrar num mérito que tá muito extra ao profissional do futebol. Porque se a gente começa a falar sobre gols registrados desde a base, o Messi tem mais de 1000 gols registrados. O Joseph Bican e o Gerd Müller também possuem mais de 1000 gols registrados. Então quando você começa a olhar
olhar por esse lado, o que é oficial, o que não é, esse assunto começa a balançar um pouco. E o que conta, na verdade, se a gente está falando da parte profissional e oficial, a nível de FIFA e tudo mais, são gols feitos em jogos oficiais. Partindo desse pressuposto, o Pelé teria 743 gols em 818 partidas. Mas se a gente for pensar, todo mundo diz que Pelé tem mais de 1000 gols. As pessoas que vivenciaram aquela época dizem que Pelé tem mais de 1000 gols. O Guinness Book diz que Pelé tem mais de 1000 gols. Mas isso é uma contagem que foi feita e somaram gols fora de jogos oficiais. Assim como eu falei que existem N variáveis de estilos de jogos, amistosos e tudo mais, foram contados esses gols. Então a gente precisa estar muito dentro de um contexto para poder afirmar se o Pelé tem mais de 1000 gols ou não tem. O ponto final é, em jogos oficiais, Pelé não tem 1000 gols. E por que a gente tem que tomar isso como base? Porque se a gente for colocar um asterisco em cima de cada amistoso, de cada jogo que ele realizou, a gente não vai chegar em uma conclusão, porque tem gente que vai falar, não, esse amistoso foi importante. Agora, pô, esse amistoso de excursão que o Santos fez contra o Real Madrid não vale de nada. E se a gente pensar hoje em dia, os jogadores não contam gols de pré-temporada, não contam gols nem de seleção olímpica, como jogos oficiais. Então, quer você queira ou não, essa é a verdade. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, compartilha com alguém, compartilha com a família, compartilha com os amigos. Se você não sabia de nenhuma dessas informações ou de alguma delas, comenta aqui embaixo, fala qual que você não sabia. De qualquer maneira, como eu já citei, eu vou deixar as fontes que eu peguei essas informações aqui na descrição, para que vocês também tenham mais detalhes do que eu já dei aqui. Muito obrigado para você que assistiu até aqui e até uma próxima. Valeu!